Quando Deus andou sobre a terra, de Rick Joyner. Capítulo 1. André se forçou a olhar diretamente nos olhos penetrantes de João Batista enquanto esperava ansiosamente pela resposta. Ele nunca havia visto João assim. João era o homem mais intenso que já conhecera, mas agora parecia mentalmente distraído. Estava muito longe. Finalmente, André voltou a perguntar: "O que aconteceu no rio hoje?" Batista se afastou por um momento para organizar seus pensamentos antes de olhar para o jovem discípulo e então se desculpar. "Eu sinto muito. O que você disse?" Seus discípulos nunca haviam testemunhado essa espécie de serenidade em João, e isso os deixou ainda mais desconfortáveis. Foi um dia bastante atípico. Algo assustador e confuso havia acontecido naquela manhã, e agora João parecia outra pessoa. Era como se o seu grande fogo tivesse apagado. A grande intensidade de sua personalidade de repente diminuiu e deu lugar a alguma outra coisa. Agora havia uma suavidade, ou mesmo uma ternura em João. João Batista nunca tinha sido uma pessoa intencionalmente maldosa, mas era tão intenso que continuamente pisoteava os sentimentos de todos ao seu redor. Agora ele aparentava um misto de sensibilidade e distração. Embora distraído, parecia que finalmente havia encontrado a paz. "Quem era aquele homem que você batizou esta manhã?" André continuou por insistência dos outros discípulos. "E de quem ele é filho? Ouvimos uma voz dizer que aquele era seu filho, mas não vimos ninguém e nem de onde veio a voz." "Acreditamos que você também tenha ouvido." "Quem disse aquilo? Nunca tínhamos ouvido uma voz igual àquela." Naquela manhã, como de costume, João pregava ao povo enquanto seus discípulos batizavam. Então João parou e começou a observar a fila. De repente, ele deu um salto e se aproximou de um homem que esperava pacientemente. Por causa do clamor de muitos que choravam sob o peso de seus pecados, os discípulos não conseguiram ouvir o que João disse a este homem. João, pessoalmente, batizou o homem, algo que ele raramente fazia naqueles dias. Isso chamou a atenção de seus discípulos. Então, uma voz estranha, que parecia ter saído do ar, chamou este homem de filho. Todos ouviram e começaram a procurar por quem havia falado, mas não havia ninguém nas margens ou colinas acima deles. A multidão se agitou. Quando eles olharam para João, estava sozinho. Então ele simplesmente saiu sem dizer nada a ninguém. O que havia começado como um dia de trabalho formidável ficou carregado de um sentimento estranho que tomou conta de todos. A pregação de João naquela manhã tinha sido particularmente forte e levou muitos ao arrependimento. Então aconteceu tudo aquilo e João simplesmente partiu. Aos poucos, o povo começou a ir embora também. Era uma das maiores multidões de todos os tempos, mas havia algo diferente. Aquilo não parecia nada bom. Os discípulos ficaram preocupados. Quando João voltou, não parecia ser o mesmo, o que finalmente obrigou seus discípulos a se aproximarem dele e perguntarem sobre o que tinha de fato ocorrido. Como João era bastante arredio, até seus discípulos mais próximos precisavam criar coragem para o questionarem. Mesmo quando ficaram perturbados pela maneira como ele havia ofendido alguns nobres e sacerdotes, eles nada falaram. Mas o último incidente havia sido muito estranho, e todos precisavam de respostas. Finalmente, Batista se concentrou neles e falou, não com confusão, mas com grande alegria em sua voz. "Amigos, este foi o dia para o qual nasci. Eu vi o Cordeiro de Deus. Ele me pediu para batizá-lo.
Agora meu trabalho está concluído e meu tempo aqui terminará em breve. Eu completei a minha carreira. Agora ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Embora João obviamente estivesse muito feliz com isso, suas palavras atingiram seus discípulos como um martelo. Eles mal ouviram a parte sobre o Cordeiro de Deus ou a declaração importante de que aquele tinha sido o dia para o qual João havia nascido. O que o sacudiu mais do que tudo foi ter ouvido que o tempo de seu mestre estava quase acabando e que ele havia concluído o que lhe fora dado. Afinal, parecia que tudo estava apenas começando. Toda a Judéia saía para ouvi-lo e até muitos dos sacerdotes vinham sendo batizados. Eles estavam atraindo a atenção de toda a nação. Como poderiam parar agora? João olhou para cada um de seus discípulos com certa compaixão e continuou: Amigos, verdadeiramente o reino está próximo. Por favor, escutem-me. O próprio rei esteve em nosso meio hoje. Foi ele quem batizei quando vocês ouviram a voz de Deus. A voz de Deus? Vários exclamaram juntos. Então aquela era a voz de Deus? Sim, era o Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Hoje batizei o Filho de Deus. Ele é aquele que existe desde o princípio. Agora, ele caminha entre nós. Estes são dias das grandes maravilhas de Deus. Ele veio até nós através de seu Filho. Ele está entre nós como um homem. Ele veio humilde como um cordeiro, mas eu lhes digo, ele é o grande rei. Ele é um leão. Ele estabelecerá um reino que não tem fim. Este é o único cujo caminho fui enviado para preparar. Ele esteve aqui hoje. João fez uma pausa e, de certa forma, voltou ao estado distante em que estivera por tantas horas. André rapidamente implorou para que ele continuasse, perguntando novamente sobre a voz. A voz era o Pai. Mesmo assim, muitos de vocês testemunharão coisas ainda mais gloriosas no futuro. Aquele sobre quem o anjo falou, agora está tomando seu lugar entre nós. Meu tempo acabou, mas o seu está apenas começando. Saio realizado porque eu o vi. Vi os céus abertos e o Espírito Santo descer e permanecer nele. Ele é quem os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista se levantou e foi embora sozinho. Seus discípulos sabiam que ele iria orar e que nada mais falaria até o dia seguinte. Eles observaram até o perderem de vista e então começaram a conversar entre si. O que tudo isso significa? Um deles perguntou olhando para André. João sempre disse que estava apenas preparando o caminho para outro, respondeu André. Ele dizia que aquele que ele estava esperando era muito maior. Eu pensei que ele estivesse falando sobre o Messias, mas era ainda mais do que isso. Era o Filho de Deus. Deus caminhando entre nós como homem. Todos ouvimos a voz, e não havia ninguém por perto que pudesse falar daquela maneira. É difícil entender. Talvez amanhã ele nos conte mais. Mas o que significa o tempo de João ter acabado? Perguntou o outro sem sequer tentar esconder suas emoções. Nós passamos por tantas coisas juntos. Nós o apoiamos em tudo. Ele provavelmente ofendeu todas as pessoas poderosas do país e somos conhecidos como seus discípulos. O que faremos se ele se afastar? Para onde ele iria? Aonde nós vamos? Sabemos que ele é um profeta enviado por Deus. Não podemos simplesmente desistir de tudo o que construímos assumindo tantos riscos. Apesar da raiva dos líderes, agora a nação inteira nos ouve. Pela primeira vez, João,
filho de Zebedeu, ainda que controlado, falou, e com uma profunda paixão. Vocês não ouviram o que Batista disse? Ele disse que o Filho de Deus estava bem aqui hoje. E todos ouvimos a voz. Só podia ter sido Deus. Ninguém mais estava perto de onde veio a voz. Todos nós já tivemos grandes momentos com Batista. Nossos corações foram tratados de uma maneira que nos deu esperança. A nação está agitada porque Deus está falando com seu povo novamente. Somos os mais privilegiados por estarmos tão perto dele, mas parece que agora algo ainda mais maravilhoso está por vir. Não devemos olhar para trás, mas para frente. O profeta disse que o Filho de Deus estava aqui hoje. Pretendo encontrá-lo amanhã. Os rostos de alguns traíram seu ceticismo, mas João continuou. Eu amo Batista. Eu o amo mais do que o meu próprio pai. Ele é nosso pai de várias maneiras. Sou muito grato por ter estado tão perto de um verdadeiro profeta enviado por Deus. Mas se aquele é o Filho de Deus, ele também deve ser o Messias. E se ele é, devemos segui-lo. O próprio Batista disse que seu tempo havia terminado e que o tempo daquele que é o Filho de Deus está apenas começando. Exceto por André, os demais simplesmente nem mesmo conseguiam considerar deixar Batista. Eles haviam investido muito nele e em sua mensagem. O grupo começou a se separar. Em apenas algumas horas, eles deixaram de se sentir prontos para conquistar a nação e tiveram sérias dúvidas. Sentimentos de um fim iminente, de algo maravilhoso, começaram a surgir sobre eles como um nevoeiro vindo do mar. Mas para João e André, uma nova e maior esperança estava sendo despertada. Este pequeno grupo de discípulos de João, composto principalmente por pessoas comuns, havia chegado ao auge da influência espiritual em toda a Judéia, a um lugar de influência em que eles jamais haviam sonhado. Eles simplesmente não estavam prontos para terminar. Suas esperanças e sonhos em Batista cresciam toda vez que o ouviam pregar sobre o reino vindouro. Os discípulos já podiam até se imaginar em posições importantes neste reino, e desistir de tudo tão rapidamente não era uma opção. Eles também passaram a respeitar o Batista mais do que qualquer outro homem. Nunca haviam conhecido alguém tão livre do medo de homens, tão confiante e tão concentrado em sua missão. O poder de sua visão e sua determinação arrastou até os mais instruídos e poderosos para uma nova e viva esperança no Deus de Israel. Os discípulos que estavam com ele dia após dia testemunharam tanta harmonia nos acontecimentos de sua vida que era evidente que a própria mão de Deus governava todos os seus movimentos. Seus dias eram preenchidos de entusiasmo e admiração. Esses discípulos simplesmente não podiam aceitar com alegria a possibilidade de que algo tão maravilhoso e tão obviamente ordenado por Deus chegaria ao fim tão cedo. João e André nunca foram íntimos um do outro, mas ambos se tornaram muito próximos de Batista. Agora, por pensarem parecidos sobre as recentes novidades, passaram a conversar um com o outro. O que você está pensando, meu irmão? André começou. Se ele realmente for o próprio Filho de Deus, este é o dia mais importante de nossas vidas. E nada deve nos impedir de encontrá-lo e segui-lo. Penso mesmo. Mas como iremos encontrá-lo? Você acha que João sabe onde ele está? Será que conseguiremos nos aproximar? João disse que ele veio humildemente como um cordeiro. Há algo queimando em mim para conhecê-lo. João também disse que o motivo de tudo o que temos feito é justamente preparar-nos para aquele que estava vindo. Uma vez que ele já veio,
precisamos continuar a nos prepararmos? Não seria a hora de segui-lo? Sim, eu me sinto da mesma forma. Devemos pedir João que nos ajude a encontrá-lo. Se existe alguém tão grande a ponto de João dizer que não é digno de desatar suas sandálias, como não seguir? Talvez ele nos deixe até servi-lo como fazemos com Batista. Que coisa maior um homem poderia fazer do que servir o Messias? Sem dúvida, esta é a melhor coisa que poderíamos fazer. No entanto, nossos queridos amigos parecem perdidos e desencorajados. Estar com João Batista foi mais maravilhoso do que qualquer coisa que já sonhei para a minha vida. Tem sido como viver as Escrituras da antiguidade. Mesmo assim, se o que João diz é verdade, devemos continuar e encontrar aquele para quem preparamos o caminho. Eu não quero ser presunçoso, mas como poderíamos descansar se alguém que é ainda maior que João está por perto, ainda mais sendo o próprio Filho de Deus? Precisamos encontrá-lo e tentar nos tornar seus discípulos ou servos. Não foi para isso que João nos treinou? Teremos de perguntar ao Batista sobre tudo isso assim que ele voltar da oração. Não vou conseguir dormir até sabermos mais sobre este homem. E pensar que podemos ter visto o Messias hoje. Mas devo admitir, é difícil entender que ele é o Filho de Deus e que sempre existiu, como João disse. Contudo, já vimos muitas maravilhas que só podem ser explicadas como sendo de Deus. Não acredito que João esteja exagerando acerca de para quem é o caminho que temos preparado. Continua.